E aí galera, beleza? Professor Matheus Gomes, profissional de educação física e profissional de nutrição, trazendo aqui para vocês mais uma explicação de uma variação de exercícios para as costas, para as dorsais aqui para vocês, né? Já tem uma coletânea, se eu não me engano, já tem quase 100 vídeos ali só de explicação de exercícios para as costas, uma variedade muito grande, tá? E agora mostrando aqui mais uma para vocês. Dessa vez a gente está realizando aqui uma puxada unilateral, ou seja, a gente vai fazer com um braço de cada vez, com esse puxador, realizando na polia alta, tá? E aí, dessa vez, a gente vai fazer com rotação. A gente começa com palma da mão para frente, vai subindo e virando palma da mão para você, tá? Então, como seria isso na prática? Tem como realizar de duas formas. Ou você pode fazer aqui, igual eu estou fazendo, apoiando o joelho, e aí, no caso, você começa com palma da mão para frente, vai subindo, virando a palma da mão para você, e aí você vai fazendo ali certinho, né? Fazendo essa rotação. Ou você também pode estar fazendo um apoio aqui no step, pegar um step simplesmente, sentou no step, manteve a coluna reta aqui, e aí vai fazendo da mesma forma essa puxada unilateral, tá? Então dá para fazer também. Matheus, qual que é o objetivo dessa variação de exercício? Primeiramente, por que fazer um unilateral na polia alta? Né? Primeiramente, no caso, alguns alunos que eu atendo treinam em academia de prédio. A academia de prédio geralmente tem uma quantidade de aparelho de musculação um pouco mais limitada. Geralmente esse aparelho é bem comum de ter. Ou às vezes tem até aquele aparelho que é multi-estação. Enfim, se tiver uma multi-estação, tem como fazer puxada ali, legal. Mas alguns não tem aquela multi-estação, geralmente tem esse cross com Smith. E tendo ele, a gente consegue fazer costas de uma forma melhor, né? Porque sem aparelho fazer exercícios de puxadas e remadas acaba sendo difícil, mas aí com o cross você consegue realizar um ótimo treino aqui também de costas no cross. Então essa é mais uma variação que você pode fazer em academia de prédio. Ou também em academia de rede. A academia de rede geralmente tem muitos aparelhos, tem muitos crossover, né? Esse aparelho aqui geralmente tem muitos, algumas que eu vejo, né? Não são todas, mas geralmente tem, vamos botar ali 5 cross, 6 cross, dependendo do tamanho da unidade, da quantidade de fluxo de pessoas, né? E geralmente aparelhos de puxada tem geralmente 2, 3, né? E a demanda pelos exercícios, e às vezes aquele aparelho de puxada com remada junto, tipo mesclado, né? Então às vezes a demanda é muito grande pelas essas puxadas remadas, né? E aqui no cross você às vezes consegue ir vago, enfim. Então uma ótima variação de exercício. E a ideia de fazer ali com essa rotação é que você também consegue não só trabalhar a musculatura das costas, mas você também tem um trabalho legal tanto no braço quanto no antebraço. Então vai ser um trabalho bem completo, tá? Qual que seria a ideia dessa explicação desse exercício aqui, desse vídeo, né? Eu estava explicando para você como se posicionar da forma correta, como ajustar o aparelho, como que faz a amplitude de movimento, né? Alguns erros comuns que acabam ocorrendo, enfim, vou te explicar tudo nos mínimos detalhes para você estar conseguindo fazer e ter melhores resultados e evitar lesões. Vamos lá para mais um vídeo. Então, vamos lá para mais um vídeo, galera. A primeira coisa que a gente precisa estar fazendo é a gente posicionar o corpo aqui da forma correta. Como no step é bem mais simples de você fazer, é simplesmente sentar com a coluna reta, eu vou mostrar para vocês o que é mais, digamos assim, difícil de fazer, que seria a gente estar fazendo aqui com o apoio do joelho, tá? Que aí você apoia o joelho aqui, vai formar esse ângulo de 90 graus, também a ideia não é você ficar sentado em cima do calcanhar, senão também vai ficar forçando muito o seu joelho, né? Então fica com esse ângulo de 90 graus, tanto na perna de trás quanto na perna da frente. Sua coluna, mantendo a coluna sempre reta, né? Em qualquer exercício de musculação, né? Geralmente a gente recomenda manter essa coluna reta, ou seja, peitoral estufado, coluna reta, uma leve contração abdominal, para evitar de ficar com coluna torta, né? Peitoral para dentro, ombro caído para frente, uma má postura, digamos assim, né? Então lá na academia sempre é importante você estar lembrando de manter essa coluna reta, tá? Perfeito, então coluna reta, tudo certinho, beleza. Aí no caso, um erro comum, já até falando de posicionamento do corpo, às vezes a pessoa acaba fazendo aqui muito movimento com o corpo propriamente dito, às vezes mexe tronco, mexe perna, mexe o tronco para o lado, enfim. É aquilo que a gente sempre comenta, né? Nos exercícios de musculação, a ideia é você sempre focar mais na musculatura alvo, né? Então, como a musculatura alvo aqui vai ser mais as suas dorsais, né, que seria o foco principal, mas também tem um trabalho de braço antebraço, assim como eu falei com vocês, né? Mas aqui, se você ficar movimentando o tronco, geralmente é quando a gente dá tipo uma roubada, você meio que
tenta dar um impulso para trazer mais fácil o peso, né? Mas geralmente isso não é tão recomendado. Além de poder te machucar, você perde o foco do exercício. Então o corpo, a ideia é você manter mais estabilizado possível, né? Por isso que quando eu estou mostrando para vocês, eu estou até segurando aqui, apoiando aqui no próprio aparelho para manter o corpo estabilizado. Pode apoiar, não vai atrapalhar na eficácia do exercício. Eu estou apoiando aqui, mas se tiver outro lugar para você apoiar, algum aparelho do tipo, também pode, tá? Então a ideia é você manter o corpo mais estabilizado possível. Então evite de fazer esse erro de ficar movimentando o tronco, fazer gangorra com o corpo, que é muito comum nos exercícios de puxada, perfeito? E aí pronto. E no caso, o ideal também é sempre você manter o olhar olhando para frente, né? Mantendo a cervical alinhada com o restante da coluna vertebral. Que o recomendado é a gente manter a coluna reta, inclusive o pescoço. Então aí a ideia é você estar realizando aqui, mantendo o olhar para frente, que às vezes eu vejo algumas pessoas fazendo o pescoço torto para lá, para baixo, para cima, enfim. Mas o ideal, o recomendado é você manter cervical alinhada com o restante da coluna vertebral, beleza? Então questão de posicionamento do corpo é basicamente isso, tá? Em questão, acabou que eu não falei do ajuste do aparelho, a ideia é só você botar a polia lá em cima, né, para não evitar, se botar a polia muito embaixo, quando você esticar o braço todo, ele vai ficar batendo o peso ali no limite. Então, por isso que é importante botar a polia lá em cima, prender o puxador. É simplesmente isso, e botar o peso que você aguenta. Ajuste do aparelho é bem simples, tá? O posicionamento do corpo eu comentei. Agora falando com vocês da amplitude de movimento e alguns erros que acabam ocorrendo nesse exercício. Então, primeiro, a gente começa segurando bem forte o puxador com a palma da mão para frente, né? E aí você vai subindo, à medida com que você puxa, você vai virando a palma da mão para você, né? Então você vai fazendo essa rotação. Então você começa com a palma da mão para frente e vai puxando, trazendo essa palma da mão virada para você. Então, gradativamente, não é, por exemplo, você chegou aqui e aí você puxa aqui e no final gira, né? Você vai fazendo esse movimento de rotação gradual, tá? E aí, pronto. E aí, alguns erros comuns que acabam ocorrendo nesse exercício. Às vezes a pessoa exagera, jogando o cotovelo muito lá para fora, né? Joga muito lá para trás, né? E isso você acaba perdendo muita eficácia, porque você acaba forçando mais o seu posterior de ombro, o seu deltoide posterior, do que propriamente as costas propriamente dito. Então, qual que é o certo, Matheus? Você terminar o movimento de uma forma que seu braço fique aqui na vertical. O seu braço vai ficar alinhado com o seu tronco, né? Então não precisa ultrapassar o cotovelo do tronco, tá? Então esse é um ponto que o pessoal erra, mas agora você já sabe, você não vai cometer esse erro. E o outro erro também, às vezes que eu vejo, é a pessoa puxando assim a mão para baixo. Geralmente a pessoa está começando, né, tá aprendendo ainda sobre a musculação, bota um peso um pouco mais leve, que nem eu estou botando aqui só para demonstrar para vocês. Então isso às vezes acaba ocorrendo, a pessoa puxando muito embaixo aqui. Mas o recomendado seria você terminar o movimento de uma forma que o puxador, a sua mão, venha na altura do queixo. Eu sempre gosto de comentar com os meus alunos ali que eu atendo, esses exercícios de puxada lembra muito barra fixa que o pessoal faz na praça, na praia, na orla, quando tem aqueles aparelhos públicos assim, né, de fazer exercício tipo de calistenia. Ali quando você faz uma barra fixa, quando você sobe tudo, a barra vem até a altura do seu queixo. Então aqui é a mesma ideia, como se fosse uma simulação desse tipo de remada que geralmente o pessoal faz na academia. Então no caso, você puxa até o puxador, né, até sua mão vir até a altura aqui do seu queixo. Não precisa trazer lá embaixo, tá? Então esse é um outro erro muito comum, tá? Então evita também. Então alongou e puxou, tá? Outra observação também que vale a pena a gente levar em consideração aqui começa o movimento, que nem eu falei com vocês, e aqui termina. Essa seria a amplitude de movimento, né? Mas na hora que você for esticar novamente, quando for fazer a segunda repetição, você não estica o braço todo completamente. Por quê? Porque quando você trava a sua articulação no limite dela, você causa esse travamento da articulação com uma carga provavelmente alta. Exercícios de costas geralmente exigem uma carga alta. Você fica toda hora trancando sua articulação, a longo prazo pode te machucar. Então, para você evitar isso, você nunca estica o braço completamente, você sempre deixa o seu cotovelo semi-flexionado, um pouco dobrado. Então não estica completamente. Começou aqui, vai subindo, virando a palma da mão para você e trouxe. Alongou, não estica o braço todo e já puxa novamente, tá? Então,
esse ponto é bem relevante ali de você não esticar o braço completamente, tá? E comentei com vocês da questão de ser o cotovelo fechado, né? Esse é um outro ponto também. Às vezes a gente vê algumas pessoas assim, ó, quando a pessoa puxa, às vezes ela joga o cotovelo para fora, assim, tipo, afastando o braço aqui do tronco. Mas nesse exercício de puxada específico, a ideia é você vir com o cotovelo raspando quase que na costela, né? Então você alongou e aí depois quando você puxar, você vem fechadinho para você trabalhar bem as costas e o resultado que a gente está buscando. Então vem fechado, né? Então eu disse para você até onde termina o movimento, né? Não ir lá para trás, não descer com a mão e não abrir o cotovelo, né? Para você saber certinho o direcionamento que você tem que trazer o puxador para estar trabalhando de forma eficiente, tá? Pronto, então falei essa questão aqui de não esticar o braço todo, falei de onde você trazer o braço, não abrir, não ultrapassar, falei da mão, enfim. E só para a gente levar em consideração também, no caso, algumas pessoas também, seria legal você levar em consideração nesse exercício, que durante os exercícios de costas, de dorsal, é sempre importante você, claro, isso você vai tendo mais desenvolvimento, mais consciência corporal com o tempo, né? Mas é bom para a gente já ter uma ideia que a gente desenvolver mais essa questão da consciência corporal. Por que eu estou dizendo isso? Nos exercícios de costas, tem um trabalho da escápula muito aparente, assim. E se você conseguir se concentrar na movimentação da escápula, você vai ter uma ativação muscular bem mais interessante, bem mais eficiente. Por que eu estou dizendo isso? Quando você alonga, você vai sentir meio que sua escápula ela vai estar meio que afastando uma da outra. E quando você fecha, a ideia é você tentar aproximar uma escápula da outra. Matheus, o que é escápula, Matheus? Não sei o que é isso. Escápula são dois ossinhos que a gente tem nas costas que parece uma asa. Como se fosse uma asa que a gente tem que parece um triângulo, digamos assim, né? Então, no caso, quando você estica, ela tende a afastar uma da outra e quando você contrai, você tenta puxar. Então, você levando isso em consideração, seria bem interessante, porque às vezes a gente foca muito em dobrar e esticar o braço apenas e às vezes você vai estar trabalhando muito mais o braço do que as costas. E para você conseguir enfatizar nas costas, tenta concentrar realmente na musculatura das costas, fazendo esse trabalho muscular, que você vai ter um resultado bem interessante. Beleza? Ó, comentei com vocês tudo que eu prometi ali em questão da amplitude, ajuste do aparelho, ajuste do corpo, erros comuns. Então, bem detalhadinho ali, porque essa variação você vai estar sabendo de letra como realizar. Se curtiu o conteúdo, esmaga aquele like, compartilha com seu amigo também essa variação de exercício, se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos e te aguardo para um próximo vídeo, professor Matheus Gomes. Fui!